na certeza da presença do meigo Rabi da Galileia neste momento aqui conosco, porque disse ele que onde dois ou mais estiverem em seu nome, eis que ali também estará conosco. É que desejamos uma boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs aqui presentes. É sempre uma alegria estar de retorno na cidade de Carapicuíba, nesta sexta-feira à noite, na instituição espírita Oficina de Luz, aonde, como bem disse o irmão Toninho há pouco, convidaram-nos para que, em absorvendo mais uma temática do Evangelho de Jesus, logicamente atrelado à nossa querida codificação kardeciana, quem sabe possamos sair um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. E olha o convite desta noite, a qual também disse o Toninho. Aparentemente, ele é simples. No campo do conhecimento, no campo da absorção do que aqui haveremos de ouvir, de compreender. Mas e na prática? Vamos trabalhar, queridos irmãos e irmãs, com o seguinte tema, na noite desta sexta-feira, que é atrelada a uma das obras que mais eu gosto de levar nas casas espíritas, aquela conhecida por nós, os espíritas, como a terceira da codificação kardeciana. Sim, o Evangelho segundo o Espiritismo é o carro-chefe da temática que nós estaremos trabalhando. O capítulo é o 17, intitulado Sede Perfeitos, e como bem disse o Toninho, iremos ficar com o item 3, intitulado O Homem de Bem. E entendamos, logicamente, o ser humano, homem, mulher, enfim. Então, que convidemos a cada dia que passa a absorver o que nós precisamos no nosso dia a dia dentro de nossa simplicidade, humildade, dentro da conscientização que todos nós ainda estamos na condição de aprendizes de tudo que possamos experienciar no nosso dia a dia, no campo dos desafios, de erros pretéritos, como também no campo de assertividades que nós estamos buscando as potencializá-las, que muitas das vezes nós já demos os pontapés iniciais em reencarnações pretéritas. É o que convidaram-nos a esse capítulo 17 e capítulo 3, a partir deste momento. Pouco ali, próximo do final, também vou trazer algo relacionado a uma das obras complementares da codificação kardeciana, que, lógico, não é encontro no tema que nós estaremos trabalhando. E olha que já o irmão codificador da doutrina dos Espíritos, conhecido por nós pelo pseudônimo de Allan Kardec, o nobre francês Hippolyte Léon Denis Rivail, vem nos afirmar neste início do item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aparentemente uma frase bem curta, mas analisemos esses três aspectos transcendentes. Quando fala-se na primeira palavra de justiça, apenas a justiça dos homens, para nós os brasileiros, a Constituição Federal de 1988, as leis municipais, estaduais, federais, não apenas, mas também as leis de Deus, a fonte criadora, porque quantas situações ocorrem neste universo de experiência evolutiva que nós estamos tendo naquele essência Gaia no planeta Terra, e que não é punido pelas leis dos respectivos países, mas na consciência do ser espiritual eterno, um dia cobrar-se-á aquelas situações que pelas vezes não são punidas. Porque disse o meigo Rabi da Galileia, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Estava procurando o quadro de Jesus, então eu ainda vou pedir para colocar um quadro aqui do Rabi da Galileia. E lógico, nós sabemos disso, caríssimos irmãos e irmãs. Ninguém de nós é ainda perfeito no campo da moral e da intelectualidade. Então essa justiça já mencionada aqui neste início por Kardec é uma construção gradativa, paulatina, mas esforçarmos-nos para que melhoremos a cada dia que passa, para que a justiça transcendente seja a da consciência reta. A dizer a cada um de nós,
Hoje eu esforço-me para que eu seja melhor do que ontem e amanhã, em relação a todos os períodos anteriores, de milênios e milênios, por meio das sucessivas reencarnações. Amor e caridade, uma situação em consequência da outra, a partir do momento em que buscamos as necessidades maiores dos nossos semelhantes. Consequentemente, estamos desenvolvendo o que o Pai, Deus, a fonte criadora, convida-nos para que assim executemos no nosso dia a dia, que é a lei de amor, de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, na maior pureza que consigamos assim desempenhá-la. Mas ainda afirmo, meus queridos irmãos e irmãs, ainda nesta atual encarnação, haveremos de escorregar em pensamento ou em atos praticados. Está errado? Está certo? Não nos esqueçamos que estamos no final do segundo nível de estágio evolutivo de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo de provas e expiações. E assim sendo, é natural que ainda por estarmos muito aquente na evolução, repito, na moral e no intelecto, assim ainda achamos por invigilância, por não sabermos o canto do orar e vigiar. Como também em estarmos distraídos e não estarmos nos esforçando para que empreendamos a reforma íntima, de baixo para cima e de dentro para fora, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato. É isso que devemos, a cada dia que passa, trabalharmos intimamente, para que assim esse trilho, esse aspecto, esteja mais vivo em nossos pensamentos e, consequentemente, nos atos, manhã, tarde e noite, nas madrugadas em espírito, no mundo espiritual, quando os espíritos se desdobram e o corpo físico ali fica, recompondo as energias para que no dia seguinte tenha a oportunidade de vivenciar uma nova reencarnação, porque cá para nós, cada vez que o nosso espírito volta no dia seguinte, acoplando-se no seu atual corpo físico, não é uma nova reencarnação, já que são novas oportunidades de crescimento. Lapidando o passado, vivenciando o presente e buscando construções outras para que no futuro, a posteriori, tenhamos dias melhores. Somos competentes, somos os artífices da construção da nova terra, do mundo de regeneração que cada um de nós aqui queremos vivenciar. É ou não é? Nós, os adultos, e os nossos descendentes, veja, jovens, aqui, por exemplo, em nosso auditório, que precisam dos nossos alicerces, os pais, os tutores, enfim. Vamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, assim convidou Jesus há mais de 2000 anos atrás. Este ser se interroga em relação à sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei. Falamos de duas vezes, a de Deus e a lei dos respectivos países. Se não cometeu mal, se fez todo o bem que poderia ter feito, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil ao seu semelhante, desde o princípio inteligente que lá estagia no reino mineral, até nós que estamos no reino nominal. Se ninguém tem algo a se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele mesmo. Não tem como eu trabalhar com o capítulo 17, item 3, e não me recordar daquele querido irmão espiritual conhecido por nós, não só nesta obra, a terceira da codificação, mas também na primeira em O Livro dos Espíritos, conhecido por nós como Santo Agostinho. Este querido irmão, inclusive, assinou prolegômenos na primeira obra do Livro dos Espíritos, logo no início, como outros irmãos espirituais. E devemos dizer lá em um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, que quando ele colocava a cabeça no travesseiro antes de pegar no sono, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar de situações que possam ter prejudicado o meu semelhante, ou olha o conectivo, algo que eu deveria ter feito, ter fazido, porque competência para isso eu já tenho.
no campo do intelecto e no campo da moral. Alguém aqui tem dúvida? Independentemente, afirmo-vos de quem aqui esteja à frente ou no campo de monitoria de qualquer uma das casas espíritas neste ordem, que o conteúdo é transcendente, que jamais sairemos iguais da porta para fora cada vez que aqui pisamos os nossos pés, ainda que não estejamos empreendendo a nossa reforma íntima. A semente de tantas outras lá está sendo plantada em nossas consciências. É ter ouvidos de ouvir, é ter olhos de ver e é ter mãos de agir em prol da transformação do homem e dos seres em experiência evolutiva. Não foi isso que o nobre Allan Kardec aqui, em outras palavras, está nos convidando para que assim nós façamos, hajamos, melhoremos em prol de um mundo melhor? Vamos esforçar-nos para tanto, queridos irmãos e irmãs. E lógico, também o homem de bem tem que ter fé em Deus, em dias melhores, na sua bondade, que esse Deus jamais há de punir quem quer que seja, porque Ele ama desde o átomo até aquele que tornou-se já arcanjo Cristo planetário, como também Ele ama aquele que fez o maior mal para, por exemplo, uma humanidade inteira. Porque ele sabe que este ser reconstruir-se-á ao longo dos milênios. O Pai, a fonte criadora, Deus, não tem pressa de quem quer que seja, porque ele sabe que nós estamos ainda em ignorância, em ausência de conhecimento transcendente, de luz para as nossas vidas, como também para os nossos semelhantes. Assim sendo, voltemos com o Rabi da Galileia, como assim nos disse: não julgueis para que não sejais julgados. Bem-aventurados somos todos nós que estamos aqui encarnados, por exemplo, neste momento, com os olhos abertos, em estado de vigília, não conscientes dos clamorosos erros que já cometemos há milênios e milênios por meio das sucessivas reencarnações. Ou, por exemplo, aqui, tem algum missionário, semelhantemente ao que aqui fez Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros mais. Não, todos nós somos alunos do universo, estamos buscando reconstruir-nos na consciência de tudo que a cúpula espiritual do Ofício de Luz e das demais casas espíritas aqui de Carapicuíba proporcionam semanalmente. É isso que nós temos que fazer, queridos irmãos e irmãs. Tenhamos essa fé na justiça que Deus jamais há de castigar quem quer que seja, mas nós sim podemos nos castigar por vigilância. Jamais o Espírito regride qualquer canto do universo, porém, podemos estacionar por essas invigilâncias e por meio das não ações que já deveríamos estar envolvendo em prol dos mais necessitados. Ele ainda sabe, este homem que se esforça para ser do bem, homem e mulher, que nada acontece sem a permissão do Pai. E submete-se em todas as coisas à sua vontade, conscientes ou inconscientes. Isso é importante que saibamos. E recordemos, porque quantas vezes nós nos perguntamos: eu estou todo sobrecarregado, eu faço tanta coisa, busco apagar-me para fazer o máximo dentro de minhas limitações em prol dos mais necessitados, e a minha vida não vai para frente, e as portas não se abrem no campo da moral, no campo afetivo, no campo profissional. Aí vem nos socorrer os amigos espirituais, afirmando-nos o seguinte, caríssimos: dizem eles, em muitas das situações que todos nós em espírito, antes de acoplarmos atualmente neste corpo físico, os pouco mais de 8 milhões de seres encarnados atualmente, porque também isso afirmam os Espíritos, que é o número atual desta humanidade, nós, conscientes dos clamorosos erros já praticados no passado, em prejuízo dos nossos semelhantes, nós pedimos para passar por inúmeros desafios, para que lapidemos, para que concluamos na fisicalidade, na terceira dimensão do mundo físico, os erros que por nós mesmos foram cometidos e que não podem ser transferidos para o tempo, um pouco postergados para o futuro, caso queiramos acelerar o nosso processo de felicidade relativa jamais absoluta na condição de criatura, porque absoluta só o Pai pode ter. Assim sendo, esse reconforto e consciência
exponencial vem dos nossos mentores individuais. Eles nos carregam com seus braços amorosos para que não desistamos, para que não percamos essa atual encarnação, porque é um momento ímpar. Estamos no final dos tempos. Separação do joio e do trigo. Como afirmam os irmãos espirituais que bem-aventurados são os que se esforçam para melhorarem-se a cada dia que passa. Quem se esforça para tanto, ainda que escorregando em alguns momentos, já está construindo os bons futuros que por ele mesmo há de ser usufruído, porque o plantio é livre e a colheita obrigatória em qualquer época da humanidade. É o convite que os fez agora o codificador da doutrina dos Espíritos. O homem de bem tem fé no futuro, continua afirmando-nos Allan Kardec, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, transitórios, fugitivos, passageiros, muitas vezes ainda efêmeros, que fica em um orbe físico. Alguém aqui conhece um irmão espiritual que seja, que lhe for sequer um fio de cabelo minúsculo, que nem enxergamos quase com os nossos olhos físicos da carne, para o dito mundo espiritual, para a dita erradicidade, para a quarta dimensão? Não. Tudo que é temporal, como aqui afirma Allan Kardec, e tem que ficar no mundo da fisicalidade, não há de nos trazer benesses que haveremos de as gozá-las no futuro, mas o que devemos construir o intelecto, a expansão de consciência e, consequentemente, as ações do bem, na caridade e na fraternidade. Quantas vezes nós ouvimos isso em outras temáticas, a qual os expositores e monitores da casa aqui nos trazem. Porque, ainda que sejam informações repetidas, se os Espíritos querem que aqui nós as repitamos, ainda que em outras palavras, é porque devemos melhorar a cada dia que passa. Vamos valorizar o que é eterno e o que seja temporal, saibamos vivenciar sem nos vincularmos negativamente caso não venhamos a conquistá-los, fiquemos tristes, fiquemos deprimidos. Não nos portemos de tal forma, porque apenas e somente o maior prejudicado somos nós mesmos em um espírito. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, quem não as tem, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Este parágrafo agora vem ao encontro dos comentários anteriores. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Quanto mais acelerarmos esse processo, maior nós mesmos seremos os beneficiados, para que não incorramos em ter que repetir-os a posteriori, se já está difícil neste século XXI, terceiro milênio, quiçá no futuro, onde nem sabemos se meritocracia teremos para aqui voltar por meio das sucessivas reencarnações. Então fiquemos atentos quais são os valores espirituais intransferíveis que devemos conquistá-los e trabalhá-los em prol do todo, do macro, aonde quer que nós estejamos. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, não esperando recompensa. Paga o mal com o bem. Essa é uma atitude transcendente dos que se esforçam para tanto. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça de Deus acima de tudo. Porque sabe que ele está cumprindo com a sua programação reencarnatória e está buscando se esforçar para estar quente com o campo intuitivo ao qual todos nós, sem exceção, temos de mentores individuais, para que assim nós não percamos tempo em nossa atual encarnação. Como importante que assim pensemos em relação ao que nós estamos ouvindo, assistindo, compartilhando por meio das redes sociais, respondendo sentido, afirmamos o meio rápido da lei.
Então, deseja que quer que seja desses pouco mais de 8 bilhões de encarnados que percam sequer um segundo de suas vidas, se podemos potencializar as benesses que por nós mesmos serão usadas para a eternidade, por que postergar isso? Por invigilância, por não estarmos atentos com os temas que aqui a casa, por exemplo, Oficina de Luz, proporciona-nos. Repito, caríssimos irmãos e irmãs, independentemente de que aqui à frente esteja o conteúdo, é da fonte criadora, por meio do seu ego mais perfeito, que é Jesus. E nós, imperfeitíssimos egos, quem quer que seja, que estamos buscando aqui construir um entendimento amplo e macro para que todos nós nos beneficiemos e assim um dia reencontremos a daqui a alguns séculos, seja décadas, milênios, em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Foi um convite agora, entre outras palavras, de Allan Kardec, às nossas consciências. Continua ele dizendo, olha como esse item 3, ele nos traz tantas informações que poderíamos achar que seriam poucas acerca da reforma íntima que devemos empreender. Ele encontra a satisfação dos benefícios do homem de bem que distribui nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar e nas consolações que leva aos aflitos. A maioria das casas espíritas empreendem a construção e confecção de cestas básicas, distribuição de marmitex, atividades de evangelização infantil. Nossa, quantas atividades nós temos para que nos vinculemos e assim como convida-nos Kardec, nós amenizemos as aflições dos mais necessitados e também afirmamos em qualquer canto deste ordem, neste momento, ao mundo mais ímpar para a nossa ascensão, nós encontraremos pessoas no campo da mente ou no campo da fisicalidade ou até mesmo da maternidade mais necessitados de compreensão e auxílio, de receptividade do que tanto nós aqui recebemos do Oficina de Luz. Estamos buscando secar as lágrimas dos aflitos. Nossa, quando a gente fala em secar lágrimas, não tem como nós não nos recordarmos de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que voltou para o mundo espiritual. Recordemos, em abril do ano de 1900, quando lá neste mesmo mundo espiritual estava completando 50 anos da data de seu desencarne, em uma determinada atividade que Bezerra estava com outros socorristas, vem aquela que é a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré, chamada Celina, dizer o seguinte: Bezerra veio, a pedido de Maria de Nazaré, afirmar-lhe que podeis de hoje em diante reencarnar em qualquer orbe deste sistema solar, ou também até fora, se for de seu desejo. Qual a resposta que nós daríamos a Celina para que fosse levada a Maria de Nazaré? Será que seria a mesma de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Não vou me recordar de tudo, mas o que fica no íntimo de nossos espíritos foi que Bezerra disse o seguinte: enquanto uma lágrima da face de um ser escorrer na pátria do Cruzeiro do Sul, querida irmã, aqui eu quero ficar para o auxiliá-lo, ou no plural, os auxiliados, nas duas dimensões da vida material e espiritual. Será que foi deferido o pedido de Adolfo Bezerra por uma meiga Rosa Mística de Nazaré? Já temos essa resposta em nossas consciências, e este conhecido como médico dos pobres está buscando secar as lágrimas conscienciais de cada um de nós, levando o conforto e o consolo aos aflitos, como aqui nos afirma o nobre professor Rivaio Allan Kardec. Continua ele dizendo: seu primeiro impulso do homem de bem é o de pensar nos outros, apagar-se antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus mesmos. O egoísmo, ao contrário, calcula os proventos e as perdas de cada ação generosa, porque normalmente os egoístas, os vaidosos, os arrogantes e os prepotentes, eles trabalham mais no campo da posse, do ter e não do ser, porque para que trabalhemos a posse do ser, aí já estamos buscando os valores o quê? Espirituais, que logo no início já estamos trabalhando com essa proposta de conscientização para que agimos mais em prol dessas benesses que devemos às distribuí-las. Então, voltemos com Jesus, não julguemos para que não sejamos julgados.
Eles um dia terão uma oportunidade de despertar de consciência. E nós, os espíritas e cristãos, toda vez que tivermos oportunidade de os auxiliarmos, direta ou indiretamente, conscientes ou não, assim façamos, ajamos. Nada de impor ao trem, quaisquer que sejam situações outras, mas apenas e tão somente com o nosso bem-agir. É o bem-agir, o ato de servir que fará-nos-á, transformar-nos-á em seres mais cristãos, genuínos, cristalinos, para que estes ainda invigilantes e dispersos na humanidade possam buscar o eixo do retorno ao aprisco do meio, Rabi da Galileia, porque ele disse que, ainda que 99 ovelhas estejam salvas, eu hei de ir atrás daquela uma perdida, onde quer que ela esteja, nas duas dimensões da vida. Alguém tem dúvida disso? Não, ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, e aqui está. Não precisa materializar-se tão pouco, reencarnar-se, para que o sintamos e o vivenciemos em nossos pensamentos e atos concretizados. Continua Kardec dizendo: é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças como também de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Porque sabe que este princípio inteligente que um dia esteve estagiando em seus princípios evolutivos lá no reino mineral, um dia há de ser um arcanjo, um anjo, um serafim, um Cristo planetário, um governador de um sistema solar, por que não dizer de uma galáxia, quem sabe até mesmo de universos, porque já cogita-se sim que exista mais de um universo, multiversos. Ah, queridos irmãos e irmãs, se pudesse ser divulgado a cada um de nós o que James Webb está devassando aí nesta galáxia, nossa, nós veríamos que não sabemos nada frente a este universo, quiçá de outros, mas esforçarmos-nos para tanto. É por isso que a cúpula espiritual do Oficina de Vinhos em Carapicuíba semanalmente está de portas abertas a cada um de nós, para que recolhemos o melhor e os distribuamos a quem necessite. Não que nós não sejamos necessitados também, lógico que são, e em maior vezes, muito em relação aos nossos semelhantes, mas é obrigação nossa consciência de sermos melhores a cada dia que passa. Continua Kardec dizendo: respeito nos outros as suas convicções sinceras e não lançar anátema aos que pensam como ele. Disse há pouco também: não obriguemos quem quer que seja que modifique-se pela nossa vontade em impor algo na visão que estejamos certos. Ainda que estejamos, mas não temos o direito de impor a quem quer que seja o que nós estamos buscando ter e vivenciar na condição de expansão de consciência. O bem agir, os atos, os exemplos, isso fará-nos transformar-nos em seres melhores, como assim reverberará aos nossos irmãos e irmãs. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios conquistados, porque gozará para a eternidade destes benefícios, porque sabe que será perdoado conforme haverá de também perdoar aos seus semelhantes. Inclusive, esse trecho nós temos aonde mesmo? Na oração do Pai Nosso, deixada pelo meio Rabi da Galileia: perdoa-nos, meu Senhor, assim como nós perdoamos os nossos semelhantes. Vamos pensar nisso. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque cada cabeça é uma sentença, o mundo, cada um está num degrau evolutivo, moral e intelectual. Porque sabe que ele mesmo, nós em nossa individualidade, temos necessidade de quê? De indulgência dos semelhantes para conosco mesmo. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra a uma ou mais pessoas. Devemos pensar em relação a todos esses pontos que este capítulo 17 tem 3 está nos convidando a assim pensar, e estamos partindo para o fecho do nosso bate-papo fraterno, caríssimos irmãos. E sempre gosto de trazer essa passagem do Espírito Ney Lúcio pelas mãos de Chico Xavier, na obra intitulada Jesus no Lar. Em praticamente todas as temáticas eu trago este convite de Ney Lúcio às nossas consciências. Ele está inserido lá no capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia. Ney Lúcio vem nos afirmar que bem-aventurados são todos aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o mudo, o bom, mas também e principalmente o mal, com que
um espírito de serviço e de entendimento de que cada um de nós está em um degrau evolutivo. Não exijamos de outrem aquilo que muitas vezes nós mesmos não estamos empreendendo aos nossos semelhantes. Voltaremos dizendo, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde quer que nós cruzemos com os nossos semelhantes. Vamos fazer isso, vamos nos esforçar para tanto. É o convite de Neil Lúcio. Há pouco eu falei de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele também vem nos dizer o seguinte, caríssimos irmãos e irmãs. Ele vem nos dizer que solidários não seguimos união, porque estaremos auxiliando-nos reciprocamente. Mas se formos separados uns dos outros, apenas então somente teremos o quê? Pontos de vista. Porque não estaremos sendo úteis aos mais necessitados. Volta Bezerra afirmando-nos que juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos existenciais, de baixo para cima e de dentro para fora, no nosso campo encarnatório. Estamos nos esforçando a convite de Bezerra de Menezes também nestes tópicos a qual Bezerra colocou no plural. Pensemos, veremos este ponto de interrogação às nossas consciências. E fecho com aquele irmão que eu sempre gosto de trazer também nas minhas temáticas. Giovanni de Pietro, de Bernardone, que esteve conosco em sua última encarnação no século XI. Nós o conhecemos por Francisco de Assis. E nos trechos da oração a qual nós tanto ouvimos essa música nas casas espíritas, ele convida-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, aonde quer que nós estejamos, porque assim tornarmos-nos o verdadeiro homem e mulher de bem. No capítulo 17, item 3 que nós estamos trabalhando, é o que a cúpula espiritual deseja a cada um de nós, é o que os nossos mentores divinos também assim desejam. Então, sim, esforçar-nos para que sejamos melhores a cada dia que passa. Assim sendo, caríssimos irmãos e irmãs, em partindo para a vibração final, já desejando e deixando o convite para que tenhamos uma ótima encarnação. E os que queiram fechar os seus olhos, agradeçamos a Deus, ao nosso Pai maior, que Ele sabe que realmente é melhor para o nosso lapidar existencial e espiritual, ainda que compreensão para tanto nós não ainda as tenhamos. Como também a amiga Rosa Mística de Nazaré, a mãe de todas as mães, de todo esse sistema solar, não apenas do nosso orbe, como também aquele que foi José, o seu companheiro e também tutor do meigo Rabi Jesus Cristo, a cúpula espiritual aqui da casa, aos nossos mentores individuais, e saibamos que cada vez que esforçarmos para sermos melhores, a cada dia que passa beneficiando os mais necessitados, sim, estaremos nos tornando um homem de bem. Item 3, atribuído ao capítulo 17, intitulado Sedes Perfeitos, busquemos a perfeição a cada dia que passa, ainda que relativa na condição de criatura. E assim recebamos a sequência, o melhor das registrações por meio dos passos, e desejo-vos um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade, se assim a fonte criadora nos permitir. Que assim seja, graças a Deus.